Doutor Daniel, o Conselho Nacional de Justiça possui um projeto todo voltado para as audiências de custódia. O senhor pode explicar sobre isso? Como eu já tinha adiantado, a audiência de custódia no direito brasileiro é algo mais ou menos novo. A gente até fazia. Eventualmente o juiz tinha alguma dúvida sobre o flagrante e determinava a presença do preso, mas era a exceção. Eu mesmo acho que na minha carreira, antes desse projeto do CNJ, fiz uma ou duas vezes só no interior do Paraná. Bem, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo e no CNJ, então, no período imediatamente anterior à gestão atual da ministra Carmen Lúcia, ele implementou um projeto, então, de internalização desses tratados do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, implementando a audiência de custódia, implementando a apresentação do preso. Então, foi iniciado com vários projetos pilotos em alguns estados, comarcas da federação, passou pelo interior do Brasil, passou por São Paulo, no Paraná, na Justiça Federal teve um projeto piloto em Foz do Iguaçu, foi espalhando pelo Brasil. Depois veio a decisão do Supremo, numa DPF, que é uma ação de caráter geral, e em seguida foi regulamentado, então, para o Brasil inteiro. Isso, então, foi um esforço de trazer isso para casos isolados individuais para a generalidade dos casos, foi um esforço da gestão do ministro Ricardo Lewandowski, em grande parte auxiliado pelo colega Luiz Lanfred, do Departamento de Monitoramento Carcerário, que é um departamento do CNJ. Foi um trabalho muito importante, muito efetivo, que hoje está chegando numa fase de consolidação, digamos assim. A gente pode dizer, então, que esse projeto das audiências de custódia ele está bem implementado no país? Infelizmente, não. Nós estamos numa fase intermediária e já passamos uma primeira fase em que a audiência de custódia era uma novidade, estava começando. Hoje, há alguns lugares em que ela já é mais ou menos estruturada, ou já é bem estruturada em alguns lugares. A gente tem realidades muito diferentes no Brasil e injustiças diferentes no Brasil. Temos alguns lugares em que a coisa ainda não está funcionando muito bem. Então, eu agora estou cedido no Supremo, e o Supremo recebe reclamações de juízos, ou enfim, de prisões que não foram sucedidas da audiência de custódia. Isso é uma preocupação muito grande, não só do Conselho, mas da magistratura em geral, e, enfim, dos órgãos de segurança pública em geral, porque é um direito que está reconhecido e precisa, sim, ser implementado. Doutor Daniel, pontualmente, quem pode acompanhar uma audiência de custódia? Bom, em princípio é uma audiência pública, aberta à comunidade, qualquer pessoa que tenha interesse ou não, estudantes por curiosidade, é muito comum irem por curiosidade ou porque o professor de processo manda ao fórum acompanhar. Então qualquer pessoa pode, salvo eventualmente algum caso que o juiz reconheça que é uma situação delicada e decrete o sigilo do caso. Quem deve estar na audiência de custódia? Em primeiro lugar, o flagrado, o custodiado, o juiz, o promotor, membro do Ministério Público, procurador da República, o advogado ou defensor público. Esses devem estar. É muito comum a família também ir para ver o preso, a vítima ou a família da vítima também é muito comum que vão. Quem não pode estar na audiência de custódia, isso está na regulamentação do CNJ, são os policiais responsáveis pela prisão. Então, esses não podem ir. O juiz deve impedir a sua presença na audiência. Se eles vierem, o juiz tem que mandar sair. Isso seria uma forma de permitir que a pessoa relate a sua prisão, sem passar por nenhum constrangimento, ou, enfim, ter sua versão contestada naquele momento. Não é um momento para contestações. Isso é uma coisa importante também. A audiência de custódia é um momento em que o preso vai se manifestar, o juiz não deve perguntar sobre o crime em si. Não é isso. O objetivo não é julgar o crime em si. O objetivo é avaliar a prisão naquele momento. Ainda não há nem sequer uma acusação formulada. O Ministério Público, a partir de então, vai receber aquela informação e vai poder fazer uma denúncia, vai poder formular uma acusação. Naquele momento, a pessoa só vai falar da legalidade da prisão,
e das condições que ela tem de responder em liberdade o processo. A pessoa em si não se defende dos fatos, então o juiz não deve perguntar, deve evitar de perguntar sobre o crime em si. No caso das medidas alternativas, a audiência de custódia permite aplicá-las? Claro, a audiência de custódia serve para isso. O juiz vai verificar se a prisão ela é de fato necessária ou se esse risco que a liberdade da pessoa representa pode ser contrabalanceado, digamos assim, por outras medidas. A gente falou, por exemplo, num caso de violência doméstica, a proibição da pessoa se aproximar da casa. Eventualmente você pode colocar uma tornozeleira para que seja controlada a rota dessa pessoa e se veja onde ela está indo. Você pode impor, por exemplo, restrição domiciliar. A pessoa não pode sair de casa à noite. O juiz pode fiscalizar isso com uma tornozeleira eletrônica, uma das alternativas que a gente tem. Pode impedir que a pessoa saia do país, deposite passaporte em juízo. Pode determinar que ela, uma vez a cada mês ou dois, venha ali a juízo para comprovar se está trabalhando. Pode determinar que a pessoa participe de algum programa de tratamento, um viciado, enfim, um alcoólatra, participe de algum programa de tratamento. Ou a pessoa dada a violência, você pode encaminhar a pessoa para um tratamento psicológico. Todas essas alternativas são, sim, possíveis, entre outras, inclusive. O juiz pode determinar um afastamento de um servidor público envolvido com algum crime, uma corrupção, enfim, que use o cargo para cometer o crime. O juiz pode determinar um afastamento cautelar dessa pessoa. A pessoa fica fora do seu trabalho, fica impedida de trabalhar.